Cara, apocalipse zumbi, catástrofe natural, vulcão, terremoto, deslocamento do polo da Terra, terremotos, invasão alienígena. Tudo isso tem estado bastante presente nas produções de Hollywood nas últimas décadas. Mas será mesmo que vai rolar um apocalipse no planeta Terra? O que é que todas essas produções querem dizer? Será que nós estamos sendo preparados para viver períodos de uma transformação muito drástica? O que é que está para acontecer com a humanidade? Por que a humanidade sempre se preocupou, aparentemente, com o seu futuro? Por que o futuro sempre intrigou a cada um de nós? Qualquer vídeo que tenha a palavra apocalipse, data limite, transição, quase sempre vai ser um sucesso de audiência na internet. Mas o que é que tem por trás de tudo isso? Qual é a ânsia que está por trás de tudo isso e o porquê nós somos atraídos para esses assuntos? Eu sou o Juliano Posati, sou fundador do Círculo e hoje a nossa aula veio para responder: apocalipse, vai rolar ou não vai rolar? Outro dia a gente estava conversando numa das nossas reuniões no Círculo, galera que trabalha, etc e tal, e começamos a falar sobre produções e filmes que têm influenciado bastante as nossas gerações aí desde a década de 50. É importante lembrar que Hollywood entendeu, quando eu digo Hollywood eu não estou me referindo à cidade ou a um grupo de produtores, mas eu estou me referindo a um dos principais centros de produção cinematográfica do nosso mundo. Os Estados Unidos, na verdade, o governo norte-americano, na verdade, percebeu que os filmes eram uma peça de propaganda muito poderosa. Por quê? Porque, se a gente voltar um pouco, a Segunda Guerra Mundial teve um grande avanço no que tange ao pensamento político estratégico e o pensamento de propaganda graças ao partido nazista. Quando a gente fala de propaganda da guerra, quase sempre a gente tem que voltar e observar o que Joseph Goebbels fez pelo partido nazista, a criação da marca da suástica, o símbolo nazista, a criação do Hitler como o avatar desse movimento e todos os filmes que entregavam o ideal nazista e que respondiam de alguma forma dores e aspirações do povo alemão e o levou, obviamente, a endossar toda uma política de segregação, de exclusão, de extermínio que nós conhecemos relativamente bem nos dias de hoje. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos percebem que a comunicação em massa desenvolvida por Goebbels era muito poderosa, uma arma muito poderosa. Então, claro que todas as produções grandes tinham por trás, ou tiveram por trás, o objetivo de vender o novo ideal. Se as primeiras produções do Goebbels vendiam o ideal nazista, as produções americanas vendem o ideal americano, o American Way of Life, o jeito americano de viver, o jeito americano de ser bem-sucedido. Vendem os inimigos que devem ser odiados, porque nada melhor do que, para a gestão de uma crise, por exemplo, nada melhor do que você apontar um inimigo para a massa, não é? Foi o que Hitler fez, ele elegeu o povo judeu como inimigo
como responsável por toda a crise, por todo o problema alemão e focou o ódio reprimido naquela população. Os Estados Unidos têm feito isso com muita maestria, não é? Então você assistir os antigos filmes do Indiana Jones, ele lutava contra os nazistas e depois contra os soviéticos, não é? Você vê os filmes do Rambo, o Rambo matava os vietnamitas, não é? Essa cultura que está muito enraizada, eleger um inimigo faz muito sentido quando você tem uma sociedade que é baseada nos princípios de certo e errado, no moralismo do certo e do errado. Então, se eu sou cristão e eu sou eleito por Deus, eu sou o povo eleito por Deus, imediatamente quem não é cristão ainda não foi eleito por Deus, só vai ter sido eleito por Deus quando se converter para o meu lado. Logo, esse cara, se não está com Deus, está com o diabo. Então, nessa ideia de certo ou errado, eu justifico punições. Aquele que é diferente de mim é errado. E por ser errado, primeiro, ganha o cargo de inimigo público na gestão da crise e, em segundo momento, merece punição. Toda a cultura hollywoodiana, ela gira em torno de um ápice nos filmes onde o inimigo é humilhado e derrotado por ser realmente diferente, não é? O maligno, o maldoso, quase sempre o bonzinho é aquele que representa o ideal americano, não é? A roupa do super-homem é a roupa bandeira americana, Capitão América, bandeira americana. Então tudo isso fica bastante subliminar nos filmes. E é claro que Hollywood, ou essa indústria cinematográfica, ela serve a esse ideal de propagação de uma cultura. O que é uma cultura? Cultura vem de cultivo, de cultivar. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de algo que é cultivado, ou seja, que é produzido no tempo com periodicidade. Então, quando você tem uma cultura de batata, você tem ciclos e ritmos que são preenchidos pela produção continuada, pelo depósito continuado de energias e constituição daquela cultura. E você tem colheita, você tem o preparo da terra, você tem a semeadura, você tem o período de crescimento, e isso vai se estabelecendo ao longo do tempo. Logo, quando a gente fala de uma cultura humana, nós estamos falando de tudo aquilo que é cultivado no tempo. Cultivado no tempo, na mente. Na moderna guerra da propaganda, o território que é conquistado e cultivado é a mente das pessoas. E se você observar, Hollywood tem feito um movimento muito forte desde a década de 50, consigo observar, não pesquisei muito antes, mas desde a década de 50 existe um movimento muito forte e filmes voltados ao tema apocalipse. O apocalipse, uma mudança drástica, uma intervenção drástica no jeito de viver do planeta Terra. No primeiro momento, olhando assim só com olhares sociais e econômicos, eu pensaria assim, bom, se eu quero propagar o ideal de vida americano, o American Way of Life, então eu crio temáticas que colocam em xeque, destroem e mostram para as pessoas como é que seria a vida delas sem esse ideal de vida americano para que elas valorizem, não é? Nada melhor do que aquele terrorismo de mãe, né? Já viu o terrorismo de mãe? Um dia vocês vão me ver morta num caixão, aí vocês vão dar valor para a mãe que tiveram, né? Esse um dia vocês vão me ver morta, o que é? Ela está tentando implantar uma consciência a partir do contraste, né? Porque aí você vai para a cama pensando, meu Deus, o dia que minha mãe morreu, o que vai acontecer? Eu vou ver ela num caixão, eu nunca mais vou ver ela. E aí no dia seguinte você valoriza, elogia o café, agradece o almoço, ajuda a passar pano na casa, etc e tal. Cria consciência a partir de um choque de contraste. Então, por um lado, filmes que mostram uma ruptura com o American Way of Life, uma ruptura com o estilo americano de viver, de alguma forma dá um choque de consciência, um choque de contraste na consciência, dizendo assim, imagina o mundo se não tivesse o nosso jeito de vida, como seria terrível.
E aí você valoriza, né? Termina de ver o filme apocalíptico e vai comer no McDonald's, vai passear no shopping, né? Vai fazer compras no mercado, etc e tal, vai abastecer o seu carro com combustível fóssil, aquela coisa. Você vai viver agradecendo para cada momento aquela maravilhosa estrutura estatal do American Way of Life, aquela estrutura ideológica. Isso por um ponto. Por outro ponto, existe um attachment, existe uma conexão, as pessoas realmente gostam desse tipo de série, não é? Lembra comigo, ó, década de 90, Independence Day. Nossa, esse filme estourou completamente, eu era alucinado por esse filme, tinha lá meus 10, 12 anos, adorava making off, ver como é que eles tinham explodido a Casa Branca, etc e tal, e tinha uma sensação de intervenção, não é? Ali a chegada dos extraterrestres era uma chegada conflituosa, bélica, não é? Que aliás é uma ideia que Hollywood propaga também bastante, por exemplo em Star Wars ou Star Trek, quase sempre tem tretas ali, vamos dizer assim, diplomáticas entre diferentes civilizações extraterrestres. Mas tanto Independence Day e depois os remakes A Guerra dos Mundos e O Dia em que a Terra Parou, você tem uma intervenção drástica na humanidade a partir de um contato com extraterrestres. Então extraterrestres, vamos dizer assim, seriam civilizações apenas que vêm para dominar, é um clash, não é? De alguma forma eles são como que parasitas nesses três filmes que vêm simplesmente para dominar o planeta. Então você tem uma bruta interrupção, não é? Do paradigma vigente, uma bruta interrupção do estilo de vida na Terra e dominação, guerra. A linguagem é belicista. E pior do que isso, claro, desperta em nós um certo medo, um certo pânico, dizendo, uau, o que é que nós vamos fazer? E aí, claro, anos e anos e anos pensando nisso, e o nosso digníssimo Donald Trump inicia as forças espaciais, ou seja, uma operação militar para o espaço. Então, você veja que esse espírito foi cultivado por décadas até que houve a aprovação, né? Não, nós precisamos de forças espaciais, Uma coisa estranha. Mas seguindo nessa linha, vem depois toda a série Walking Dead, os filmes de zumbis, né? Baseados em romances também que criticam muito o estilo de vida norte-americano. Então, Walking Dead, Resident Evil, Eu Sou a Lenda. Quer dizer, em algum momento há um vazamento, um problema biológico, então um vírus se espalha, né? World Z, né? Guerra Mundial. Em algum momento um vírus se espalha e a humanidade toda se torna zumbi, não é? Eu acho interessante esse tipo de filme porque ele atrai bastante pelo gênero, mas ao mesmo tempo ele é a crítica do próprio estilo, o próprio American Way of Life, não é? Simbolicamente nós olharmos, você repara que o vírus que transforma toda a humanidade em zumbi é o próprio American Way of Life. Então as pessoas, né, a clássica cena dos zumbis andando num shopping, não é? E não é muito diferente do que a gente vê num sábado à noite chuvoso, entediante, né? As pessoas se arrastando pelo shopping, dando rolezinho pelo shopping e coisas do tipo, não é? Daí você vem com filmes como as séries Divergente e Hunger Games, onde existe um paradigma estabelecido, esse paradigma é fortemente criticado, há um paradigma de classes, há um paradigma de dominação, há um paradigma imperialista disfarçado de democracia, disfarçado de liberdade, e no processo há a insurgência, não é, dos heróis. Os heróis vão contra aquele sistema para derrubar aquele sistema é derrubado para surgir algo novo. Então, perceba a evolução desse pensamento, não é? Por um momento eu dou um choque de contraste para que você valorize o estilo de vida que eu quero que você tenha. Num segundo momento, eu começo a entender que esse estilo de vida foi um vírus, então existe uma outra linha mostrando o quão
viral, o quão contagioso e péssimo foi esse estilo de vida. Num terceiro momento, eu tenho heróis que se levantam contra esse estilo de vida, contra esse paradigma, na tentativa de buscar algo novo, não é? E aí você tem, por exemplo, filmes que trazem essa ideia de uma maneira interessante também, mas futuristas, como Oblivion e Elysium, por exemplo, onde você tem ainda mais a separação, né, de classes ou coisa do tipo, ou condicionamento, né? Acho que Oblivion vai para o lado de divergente, no sentido de condicionamento. Aqui você tem que fazer isso nesse quadrado, assim, assim, assado, isso é o que esperam de você, esse é o modelo que você tem que seguir. E Elysium vai muito em Hunter Games, no sentido de separação, né? Um estilo de vida que não pode ser alcançado e não pode ser vivido por todos, mas ao mesmo tempo a maioria de alguma forma derruba isso e há uma revolução, etc e tal. Daí você tem filmes assim que mostram forças da natureza que estão para além do nosso controle. Aliás, não é um filme, mas vale muito a pena a série Sweet Tooth do Netflix, que mostra o espalhar de um vírus também, que ao mesmo tempo começa a dizimar a humanidade, começa a acabar com o modo de vida na Terra e faz surgir crianças híbridas de animais. Vale muito a pena, tem uma mensagem muito interessante no sentido de ética, no sentido de o que vale a pena pela vida ou não, né? O valor que a vida tem e que toda a vida tem. É um filme, um seriado bastante interessante. Agora, seguindo na linha do apocalipse, você vai ter, por exemplo, filmes como Knowing, que em português ficou Presságio, com Nicolas Cage, O Dia Depois de Amanhã e 2012. O Dia Depois de Amanhã e 2012 são catástrofes climáticas incontroláveis. Mesmo Knowing trata-se de uma catástrofe climática inevitável, não é? Em 2012 em Dia Depois de Amanhã existe o deslocamento do polo magnético da Terra, o início de uma nova era do gelo. Em 2012 e Knowing você tem erupções solares que afetam toda a estrutura da crosta terrestre. Em 2012 a humanidade lança-se na questão das arcas e ela tem a oportunidade de um reinício no próprio planeta. Em Knowing, não. Em Knowing, há uma intervenção extraterrestre e ali há uma intervenção muito interessante no sentido de gestores, patrocinadores, benfeitores do Projeto Terra que vêm em arcas espaciais, retiram da humanidade crianças preparadas, já mais evoluídas, e reiniciam essa humanidade terrestre num outro planeta compatível, porque esse planeta simplesmente é dizimado pela erupção solar. Olha, tudo isso, claro, você assiste, fica imaginando, etc e tal. Mas você já parou para pensar por que esses gêneros chamam tanto atenção? Será que há uma preparação acontecendo? Será que Hollywood está nos preparando para alguma coisa ou será que está aproveitando alguma coisa que existe dentro de nós, algum clamor que existe dentro de nós, para fazer produções que eles sabem que vão chamar a nossa atenção? Para responder essa pergunta, nós precisamos estudar um conceito que é bastante peculiar tanto para a filosofia quanto para a psicanálise. Senão a gente não vai fazer considerações maduras o suficientes e a gente tende a enveredar somente para o lado da teoria da conspiração. Estamos sendo dominados, estamos sendo vítimas de lavagem cerebral, estamos sendo preparados para não sei o que, o governo tem um plano, o governo quer nos dominar, o governo isso, o governo aquilo, mas a gente não sai desse lugar. A teoria da conspiração coloca uma série de desconfianças na nossa mente que eu acho que são até produtivas no ponto de vista que elas nos estimulam a pensar fora da caixa ou pensar fora daquilo que todo mundo pensa, acho que são muito positivas, mas de alguma forma também elas podem nos colocar num estado de paralisia, no sentido de que eu posso, no meio do caminho, perder a esperança e dizer: existe um plano, eu não posso fazer nada, os bilionários mandam no mundo, então foda-se. Não é isso, não é isso.
E eu acredito que, trazendo esse conceito, que é peculiar à psicanálise e à filosofia, eu acho que nós vamos ter uma nova compreensão sobre o porquê a humanidade é tão atraída para essa temática do apocalipse, da intervenção, da ruptura radical com o modo de vida na Terra, de um recomeço, de catástrofes naturais e de mudanças naturais. Esse conceito-chave é o conceito de arquétipo. Acompanha comigo em tela. Aqui do dicionário de filosofia, arquétipo vem de arquétipon, que significa modelo ou tipo original. Arquétipo vem do grego arché, então é aquilo que dá forma a alguma coisa, aquilo que é um modelo para alguma coisa. Em Platão, veja aí comigo em tela, as ideias são como protótipos ou modelos ideais das coisas. Lembra lá? Platão tinha aquela teoria do mundo das ideias, onde tudo existe em formas e modelos perfeitos, as ideias são protótipos e modelos perfeitos, que são reproduzidos e influenciam a dimensão física. Você tem esses dois mundos, o mundo intelectível ou o mundo sensível, que é o mundo intelectível ou o mundo das ideias, e você tem o mundo sensível, aquilo que você pode ver, tocar, né? Interagir fisicamente. De maneira que, para Platão, o mundo físico, o mundo sensível, ele era um mundo transitório, sempre tentando manifestar o mais próximo possível daquilo que existia no mundo das ideias. Mas no mundo das ideias, que é um mundo imutável, tudo já existia em perfeição. Então, todo o processo de conhecer e realizar não seria outra coisa senão a aproximação daquilo que existe no mundo físico ao mundo das ideias. Vale lembrar que Platão reúne numa só teoria a teoria de dois filósofos da antiguidade, filósofos ditos pré-socráticos, que é Parmênides e Heráclito. Esses dois já haviam concebido arqués diferentes, ou seja, havia uma busca dos filósofos pré-socráticos para entender o que é que permanecia na vida humana, porque tudo era transitório, as estações do ano, o dia, a noite, a estrutura física do corpo, nada era permanente, tudo era provisório, tudo tinha transitoriedade. Então eles começam a especular, não é? Parmênides e Heráclito, eles começam a entender o que seria aquilo que permanece sempre, ou não, e isso vai sendo discutido, e a busca por um arqué, por um modelo, vai acontecendo em toda a antiguidade. Vem Platão, reúne teorias todas passadas no mundo das ideias, nesse conceito de mundo das ideias, e depois vem Kant, lá para frente, acompanha comigo em tela, para Kant, o entendimento divino como modelo eterno das criaturas e como causa da realidade de todas as representações humanas do divino. Então, em Kant, o arquétipo é o pensamento de Deus. Em Kant, o arquétipo é o pensamento do ser criador, né? Então, se há um modelo que baliza a evolução dos homens, esse modelo provavelmente é o pensamento daquele que criou os homens, não é? Para Jung, o arquétipo vai assumir uma ideia baseada nos estoicos da alma universal. Acompanha comigo aqui em tela. Então, para Jung, na teoria psicanalítica, a partir da teoria estoica da alma universal, considerada como o lugar de origem das almas individuais, o Jung vai definir os arquétipos como imagens ancestrais e simbólicas, desempenhando uma função dupla. Primeira função, exprimem-se através dos mitos e lendas que pertencem ao fundo comum da humanidade. E 2, constituem cada indivíduo, ao lado do seu inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo que se manifesta nos sonhos, nos delírios e em algumas manifestações artísticas. Então veja, os estoicos vieram pós-Platão, né? Pós-Platão, pós-Aristóteles, no momento já que a Grécia já não tinha mais a sua soberania política. Então os estoicos eles começam a observar problemas
de natureza aqui, eu, né? Eles já não estão mais tão preocupados em explicar o mundo, mas eles querem explicar a pessoa. A ideia de alma universal quer dizer que todos viemos do mesmo lugar, voltaremos para o mesmo lugar. Para o Jung, o arquétipo é esse repositório, essa memória mais profunda, no mais profundo do nosso ser, que remonta à nossa origem e à nossa trilha cósmica. Então, essas imagens, esses símbolos, essa coisa que não tem exatamente uma forma, não tem exatamente uma palavra, mas que emerge na humanidade através de mitos e lendas, e aí você tem o trabalho do Joseph Campbell, por exemplo, que reúne mais de 1000 mitos e lendas antigos da humanidade e percebem que existe o mesmo fio condutor em todos eles, que é o que o Campbell chama de monomito. Existe o mesmo fio condutor. E, ao mesmo tempo, existe um fio condutor da trilha de evolução de cada ser humano, que é o mesmo fio condutor, apenas que individualizado. O Campbell mesmo vai dizer que à medida em que um mito na humanidade é um arquétipo coletivo, expresso de forma coletiva, o sonho é esse mesmo arquétipo que é individualizado para a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo, ou quando uma pessoa como Jesus, por exemplo, ensina através de parábolas, a história que ele conta é uma história universal. Serve para todas as pessoas no mundo. Ao mesmo tempo, serve para nós pensarmos a coletividade. Então, o mito, ele reflete o arquétipo para a coletividade. Ao passo que eu pego esse mito e eu internalizo esse mito passa a ser o arquétipo individualizado. Então, por exemplo, a gente começa a observar que o mesmo ciclo, a mesma estrutura cíclica de um mito é a estrutura cíclica dos episódios da nossa vida, dos nossos sonhos, das nossas percepções. O arquétipo, ele traz não apenas uma porta para a identidade mais plena do ser humano, porque ele revela esse mundo das ideias, esse mundo onde existe a plenitude do homem, como também ele revela um certo sincronismo com as leis rítmicas do universo. Nós começamos a perceber que ciclos maiores compõem ciclos menores, são compostos por ciclos menores se combinam para formar ciclos maiores, e tudo na nossa vida são ciclos. Tudo nas nossas vidas são ciclos. Você tem o ciclo do nascimento, do crescimento, da reprodução, do envelhecimento, da morte, do renascimento. Um ciclo que começa e termina. Dentro desse ciclo você tem N ciclos. O ciclo da infância, o ciclo da adolescência, o ciclo da juventude, o ciclo adulto, o ciclo da maturidade, o ciclo do declínio. Dentro de cada um desses ciclos você tem ciclos. Dentro de cada ano você tem 4 estações. Dentro de cada dia você tem 4 momentos, não é? Tudo são ciclos. De maneira que o arquétipo, ou esse modelo que está no fundo do fundo do fundo da consciência de cada um de nós, exerce uma espécie de caminho programado, de rota. Eu não quero dizer programação, porque programação vai dar a entender que nós não temos liberdade, nós seríamos uma espécie de robôs, quando na verdade o que nós temos é uma estrada. E o jeito como cada um vai trilhar essa estrada depende de cada um de nós. Então existe um nível de liberdade na vivência do arquétipo, mas ao mesmo tempo o arquétipo não é que ele seja uma programação imutável, mas ele é uma estrada que te leva a um lugar chamado identidade, não é? A um lugar chamado identidade. Em O Herói de Mil Faces, o Campbell vai dizer assim, em sua forma vida, o indivíduo é necessariamente uma mera fração e distorção da imagem total do homem. Então, para o Campbell, existia o arquétipo
ou os diversos arquétipos que são manifestos através dos mitos, dos símbolos, dos sonhos, das vivências pessoais, são portas para a identidade plena do homem, do que é ser humano na sua plenitude. Toda vez que um herói cumpre o seu ciclo, o ciclo da jornada do herói, não é? Nos mitos e nas grandes lendas, esse herói chega um pouco mais perto do que é ser humano, mas ele ainda não atinge a plenitude do que é ser humano. Um ciclo como de grandes avatares, por exemplo, nos levam a uma compreensão um pouco mais próxima, a uma porta, o arquétipo como porta para essa identidade da plena imagem do homem total, o homem integral. O que é de fato ser humano? Isto é uma pergunta que tem dois vieses, se a gente voltar lá para a teoria psicoanalítica. Então, ao mesmo tempo que o arquétipo me leva para uma porta onde eu acesso a identidade do que é ser humano, na minha individualidade, o arquétipo é uma porta também que me leva ao acesso do que é ser humanidade. Ou seja, são duas perguntas: o que é ser humano plenamente e o que é ser humano juntos? O que é ser humanidade? Os dois arquétipos conversam com esse senso de sentido e significado que está no meio do meio, lá nas profundezas do nosso ser. Dentro de nós existe alguma coisa que nos move, que nos aponta. Uma mulher, quando dá à luz a um filho, ela acessa essa porta arquetípica da maternidade, por exemplo. Então ela incorpora, ela corporifica, ela reproduz na sua forma vida uma fração do que é a imagem total de ser humano. Ela traz isso para dentro dela, não é? Quando nós enfrentamos, por exemplo, ou passamos por uma situação de luto, de morte, não é? Vivemos o luto, a despedida, a aparente separação física de alguém que nós amamos. Aquela dor é arquetípica, porque através dela nós entramos por uma porta onde nos sentimos um pouco mais humanos, onde expressamos um pouco mais de humanidade em nós. E são diversos os arquétipos, diversos os modelos que nos inspiram, que nos movem, que nos fazem acessar essa ideia do que é a plenitude do ser humano. O Campbell ainda diz logo na introdução do livro O Herói de Mil Faces assim: não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. Olha que lindo, olha que lindo. Ou seja, os mitos, as lendas, as histórias, a nossa forma de contar histórias como uma passagem secreta através da qual essas forças do cosmos que mantêm todo o cosmos, todo o universo em movimento evolutivo, penetram as manifestações culturais humanas, ou seja, a nossa cultura, aquilo que nós cultivamos. Conscientes ou inconscientes, de alguma forma, os nossos mitos, as nossas histórias, a nossa cultura recebe esse impulso das inexauríveis energias do cosmos, ou seja, dessa força que põe todo o universo em movimento de evolução, em ordem de evolução, de maneira que tudo o que é expresso pelas manifestações culturais humanas, de alguma forma nos leva a este arquétipo, a essa porta onde nós acessamos um pouco mais, ampliamos um pouco mais a nossa noção do que é ser humanos. Logo, o meu palpite é que os filmes com temáticas apocalípticas, com temáticas de forte ruptura
dos paradigmas vigentes, dos modelos vigentes. Os filmes que mostram o quanto esse paradigma se infiltrou e se espalhou como um vírus na humanidade que nos fez todos mortos-vivos, inconscientes da nossa própria humanidade. Os filmes que mostram intervenções catastróficas ou a transmutação, a mudança radical através de um impacto que é simbolicamente manifesto como físico nos seus roteiros, não são outra coisa senão uma expressão dessas inexauríveis energias do cosmos na nossa cultura humana para dizer que chegou a hora de mudar, chegou a hora da transição. É como se dentro de nós tivéssemos um relógio interno que está alinhado com os movimentos do universo, e esse relógio interno está nos dizendo que chegou a hora da transição planetária acontecer. Chegou a hora de nós avançarmos um degrau a mais na busca da manifestação do que é ser humano plenamente, o que é ser humano juntos enquanto humanidade. E eu percebo que isso foi expresso, até outro dia mesmo estava no Instagram fazendo uma reflexão sobre essa psicografia de François Arago, que foi publicada na revista de estudos parapsicológicos que o Kardec, no Jornal de Estudos Parapsicológicos que o Allan Kardec comandava. Ela diz assim: a efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população entre homens da mesma raça não é coisa fortuita nem o resultado de um capricho, ela tem a sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam a revoluções morais, as quais, creio, também têm a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Percebe? Esse princípio, essa efervescência que a princípio é inconsciente, vai se tornando um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo melhor, e depois isso se torna uma necessidade. Veja, de desejo vira necessidade, e de necessidade vira agitação, e de agitação vira revolução. Você percebe que isso vem do plano mental, vem de camadas muito íntimas, muito profundas do nosso plano mental e se manifesta no plano físico. Portanto, é o arquétipo da transição planetária que vai permeando, é o modelo que vai chegando do mundo das ideias ao mundo físico. Começa a princípio inconsciente, vago desejo, uma aspiração indefinida, uma necessidade de mudança, uma surda agitação e então revoluções. Percebe? Isso vai vindo do meio de nós mesmos, de camadas profundas do nosso ser, que nos ligam, que sincronizam o nosso relógio interno com o relógio do universo. Para dizer, chegou a hora. E ele vai dizer assim, o Arago: se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual a do mundo material, ou seja, nós veríamos a conexão que há entre esse mundo das ideias de Platão com o mundo físico, nós veríamos exatamente as linhas que conectam o nosso relógio interno com o relógio do universo. E aí vem: quando vos dizemos que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Se quebra toda a má vontade humana porque o arquétipo não é uma programação imposta, mas é uma estrada, é a estrada que nos leva para a evolução, a estrada que nos leva para a realização de uma consciência maior do que é de fato ser humano. E à medida em que nós vamos trazendo esse arquétipo, acessando esse arquétipo através das jornadas, dos filmes, dos sonhos, das vivências individuais, quantas pessoas estão tendo vivências individuais, em sonhos, em desdobramentos noturnos, que apontam também para todo esse arquétipo que aparentemente parece
estabelecer a ruptura violenta com o antigo paradigma para um novo paradigma. Veja, não é catastrofismo, apenas o símbolo que as energias do cosmos estão utilizando nesse momento da humanidade para nos dizer que chegou a hora de mudar, chegou a hora de fazer uma metanoia, uma conversão de 180 graus, ajustar o nosso rumo com os ventos cósmicos, ajustar a nossa vela, a vela do nosso barco terrestre, com os ventos cósmicos da transformação, the winds of change. The winds of change. É isso que tem acontecido e mesmo isso mostra muitas vezes o pânico ou o excesso de conspiracionismo, muitas vezes vai mostrar o quanto nós somos ainda analfabetos na linguagem do universo, na linguagem da verdade, que é a linguagem do símbolo, do arquétipo, do mito. Nós não sabemos falar essa língua. Então muitas vezes quando nós sonhamos alguma situação, nós não conseguimos extrair dali as verdades universais que estão nos chamando a ser seres humanos melhores. Nós ficamos em pânico. A todo momento nós estamos em pânico. Estamos em pânico porque não sabemos, pela nossa ignorância do universo dos símbolos e dos mitos. Quando eu vejo esses filmes e seriados e roteiros que mostram grandes rupturas, grandes mudanças de paradigma na nossa humanidade, eu vejo ali representado a profunda aspiração que existe no ser humano pela transição planetária. Pela transição planetária. E isso nós vemos há muito tempo, mas nós não sabemos falar o idioma dos símbolos. Exemplo, Apocalipse. Nós pegamos o livro do Apocalipse, interpretamos o Apocalipse ao pé da letra. E aí parece uma coisa sem pé nem cabeça, ou extremamente fantasiosa, ou extremamente devastadora. Quando na verdade o Apocalipse é a mediunidade do apóstolo João a serviço da presciência de Jesus. Jesus como um espírito que conquista o cargo, a responsabilidade de governador espiritual da Terra, através dos seus méritos, consegue olhar para frente, num golpe de vista, enxergar 2, 3 mil anos à frente daquele momento histórico. E como fazer isso caber na cabecinha de João sem queimar os parafusos do apóstolo? Símbolos. Símbolos que poderiam ser digeridos ao longo dos séculos pela humanidade, até que o nosso relógio interno estivesse sincronizado com o relógio interno do universo e nós tivéssemos condições de assimilar a verdade de que nós somos e estamos sendo chamados a ser um novo céu, uma nova terra, uma nova humanidade, não é? Esses símbolos são extremamente poderosos, extremamente libertadores. Diga-se de passagem, nós temos no Círculo um curso chamado Apocalipse Revelado. Através de um estudo profundo de toda a obra mediúnica de Chico Xavier, foi mapeado pelo Marco Paulo Denucci de Espírito, símbolos que casavam com os símbolos do Apocalipse. E a partir das chaves de interpretação, nós conseguimos hoje olhar para o Apocalipse, mostrando e vendo o que de fato o Apocalipse é. Não o fim do mundo, não o fim da história humana, mas o fim de um tempo de provas e expiações e a inauguração de um tempo de regeneração. Um novo período na humanidade. O Apocalipse é o roteiro da transição. O Apocalipse é a expressão desse caminho que nós estamos vivendo, desde a semeadura de Jesus, o ciclo da semeadura de Jesus, até a colheita que se culmina, vamos dizer assim, na transição de um novo patamar planetário. Fica aqui o meu convite, se você tiver interesse de se aprofundar. Esse é um estudo muito profundo sobre essas questões. Nós, é claro, entendemos cada vez mais que nós temos um papel na humanidade para cumprir, não é? Um papel como indivíduos e um papel como seres humanos. E para cumprir esse papel, nós precisamos seguir esse fluxo conhecimento, movimento e transformação. O conhecimento como esse acesso à verdade, a esse arquétipo que nos leva a contemplar o que é esse modelo ideal de ser humano. O movimento que gera em nós toda uma transformação, gera em nós uma atitude nova,
uma atitude que reflete melhor esse modelo ideal de ser humano que nós acessamos através dos arquétipos, dos mitos e dos símbolos. E a transformação vem nas palavras de Aulus, não é? E nos domínios da mediunidade, uma mente transformada transforma através das suas atitudes. É isso aí. Espero que você tenha curtido a aula de hoje, a reflexão de hoje. Deixe o seu comentário, as suas percepções, faz aí a sua contribuição, a sua maior sacada aqui dentro e compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão vivendo mais na pele esse período de transição, que estão sentindo isso de uma maneira mais acentuada. Tchau, sempre avante aqui com essa coisa importante.